Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Cleiton Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocada debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz de todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o nome do seu Pai que está no céu. Obrigado. Ainda de pé, em pé, vamos ouvir o hino à Limeira, por se tratar da terceira sessão ordinária. Assentar. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolência às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos, semana de 10/2 até 18/2 de 2018. Adão Vieira, Hamilton Vilas Boas, Ana Maria de Jesus, Antônio Gropo, Creuza Benedita de Souza Macedo, Doralice Albertini de Campos, Dorival Aparecido Soares Camargo, Edson Tadeu de Oliveira, Elvira Rosa Teixeira, Elionai Gomes Nicoleto, Ernesto Aparecido Siqueira, Eujácio Xavier Neves, Georgina Cruz da Silva, Jesuína Rodrigues Labadessa, Helena Guedes, Hermínio Pedro, Jane Marli da Silva Gonçalo,
Jesus Encinas Romã, Joaquim de Almeida, Luzia Almeida dos Santos, Marco Leandro Costa, Maria Aurora da Silva Hipólito, Maria Tereza da Silva, Olívia Proviniato Reato, Osmar Barbosa dos Santos, Pedro Campo, Regina Helena Breda, Salvador Carlos de Oliveira, Silas Schneider. Podemos assentar. Observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da resolução 44/92, o expediente ficará reduzido a 3 horas contadas a partir da hora fixada para o início da sessão. Essa presidência solicita à primeira secretária da mesa, vereadora Érica Tanque, que proceda à leitura da matéria do expediente. Item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Não há matéria vinda do Executivo, senhor presidente. Passarei a leitura dos projetos e encaminhamentos dos senhores vereadores e vereadoras. Obrigado. Projeto de lei número 27/2018, perpetua o nome de Luiz Rodrigues de Souza, a rua projetada 26, bairro Geada, no município de Limeira. Vereador Nilton Santos. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 28/2018, perpetua o nome de Adão Francisco Dias, a rua projetada 27, bairro Geada, no município de Limeira. Vereador Nilton Santos. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 29/2018, dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou de ato de improbidade administrativa por agente público no município de Limeira. Vereador Cleiton Silva. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 30/2018, perpetua e denomina o nome do senhor Otto Ricardo Ronhart Filho, a rua projetada localizada entre as ruas João de Quadros Júnior e Guilherme Giotto, no Jardim Kelly. Vereadora Lubogo. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 31/2018 altera dispositivo da Lei 5173, de 21 de outubro de 2013, que dispõe sobre a divulgação de listagem de remédios da rede pública de saúde. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 2/2018, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, ordem de Tatuíbi, ao Rotaract Clube de Limeira pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Vereador Cleiton Silva. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 3/2018, concede a medalha de bravura entre os justos, Cabo Odilon Lopes, aos policiais militares, soldados PM Marcos Antônio Cordaço dos Passos e soldado PM José Maurício dos Santos. Vereador Cleiton Silva. Encaminhe-se às comissões competentes. Concede a medalha de bravura, projeto de decreto legislativo número 4/2018, concede a medalha de bravura entre os justos, Cabo Odilon Lopes, aos policiais militares, soldado PM Alberto Ricieli Scaramelo Furlan e ao soldado PM Felipe de Olinda Justino. Vereador Cleiton Silva. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 3 ao projeto de lei 174/2017, perpetua o nome do senhor Eusébio Aparecido Cardoso na rua projetada 16 do Jardim Marajoara, no município de Limeira. Vereador Anderson Pereira. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa número 11 ao projeto de lei 15/2018. Modifica a redação do artigo 5º do projeto de lei número 15/2018. Vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Senhor presidente, não há mais matéria. Passaremos aos requerimentos. Sessão está suspensa por 1 minuto. Já que
Estamos no requerimento, está em discussão. Wagner Barbosa pediu para discutir o requerimento número 17/2018. Requer informações do Poder Executivo sobre a relação de medicamentos à rede pública municipal que estão em falta. Não está ao Executivo. Agora sim, vereadora. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, eu faço a solicitação que nós possamos ler apenas o número, o autor e a ementa dos requerimentos. Haja visto que nós temos uma grande quantidade, 80 requerimentos para ser lido, para que nós possamos agilizar e enviar isso ao Executivo para que venha uma resposta, para que a gente possa tomar ciência. Obrigado, senhor presidente. Vereador Toninho Franco. Precisa da anuência dos líderes para ser lido apenas o número, a ementa e o autor. Sim. Estevam Nogueira? Sim. Lemão? Sim. A primeira secretária, conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento número 18/2018 requer informações ao Poder Executivo sobre a distribuição de vagas no CI José Reinaldo Ribeiro Brunharo. Vereador Cleiton Silva. Eu assino com o vereador... não, isso já está no plenário. Em discussão. Qual que é o requerimento? Número 18. Fala sobre? Requer informações ao Poder Executivo sobre a distribuição das vagas no CI José Reinaldo. Vou discutir rapidamente, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, esse requerimento eu fiz por conta de alguns pais virem ao meu gabinete e falar principalmente dessa vaga de creche em relação à escola José Reinaldo. Sabemos que a escola José Reinaldo é uma escola conceituada aqui na nossa cidade e eles estão se sentindo um tanto quanto lesados, não posso afirmar se realmente acontece isso ou não, mas estão furando fila eles alegam que estão furando fila na vaga ali da creche, que já tem crianças ali, que já está até algum tempo na fila e não são chamadas, e outros que acabaram de chegar são chamados. Então, estou fazendo esse requerimento, inclusive fui procurado por uma servidora que trabalha na escola, semana retrasada, eu falei, mas nem foi lido ainda, né? O requerimento, você já vem aqui dando informação, não pedi nada por isso para a escola, estou pedindo para a secretaria, e eu acho que se há uma lista a ser seguida, essa lista tem que ser seguida até com seriedade. Porque como vimos aqui um projeto do vereador Marco Xavier, que fala da lista do exame. Será que nós vamos ter que fazer uma lista também para colocar a digital da creche? Porque não estão obedecendo? Então, só peço informações dessas listas para que ver se realmente o que está acontecendo. Eu sei que tem algumas classes que chamam mais, porque, por exemplo, maternal 1 é o que sai, aí entra o maternal, e outras é difícil abrir vagas. Quanto a isso eu entendo. Mas também não posso tirar a razão do munícipe, não foi que veio ao meu gabinete pedir essas informações. Uma parte por mim. Nobre presidente, nobres pares, só para esclarecer, Cleiton, o item 5º da pauta, hoje é um projeto de lei meu, criando a lista da educação infantil. Igual a do Marco Xavier? Na educação infantil, desde creche, o âmbito infantil, que é municipal, essa lista vai ser online. Maravilha, eu vi aqui também, então se é online essa lista, aí fica muito mais claro. Porque, vai evitar assim, isso mesmo. Que os pais ficam receosos, ficam. Porque tem lá uma lista, coloca o filho lá 1 ano e meio, 2 anos, e não chama, daqui a pouquinho o pai chegou ontem e já está com o filho estudando no outro dia. Então, fica aí o meu... Obrigado, Mir, pela contribuição. E é isso, presidente. Em questão só para ter essa clareza na fila da creche. Obrigado, presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, bem sabemos da necessidade da nossa cidade, e acho que não é só nesta cidade, como em todas as cidades, quando se fala da educação infantil. Tenho nessa unidade a que se refere o vereador Cleiton uma profunda admiração
Quem conhece a estrutura e o interior dessa escola sabe, e é por isso que tantos procuram essa unidade escolar. Aqui temos que deixar uma coisa clara. Inúmeros são os mandatos judiciais que acabam interferindo nessa lista. Uma coisa que também deve ser pensado, porque a partir do momento em que há uma ordem judicial direcionada àquela unidade, ou à Secretaria da Educação, ela deve ser cumprida, e isso tem acarretado realmente uma espera maior. Mas não há como a direção da escola, e aqui, sinceramente, eu parabenizo a direção daquela escola pelo trabalho que realiza, e infelizmente muitos pais esperam e têm a sua vaga mais por mandato judicial, não porque essa direção coloca outras crianças na frente daquelas que já estão. Sei da seriedade da diretora, filha de quem não poderia ter deixado, quem sai aos seus não degenera, e tenho pela mãe dela também uma grande admiração. Então, me levanto aqui para falar que também tenho amigos que esperam vagas naquela unidade e que têm visto e entendido essa parte dessa demanda judicial que existe e acaba vendo seu filho aguardar muito mais tempo, porque outras pessoas ingressaram no judiciário pedindo a vaga. Então, aqueles que não ingressaram acabam tendo uma dificuldade, uma espera maior. Mas é somente para parabenizar aquela direção e parabenizar também o MIR pelo projeto que será votado hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores e vereadoras. Continua em discussão. Eu quero discutir. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, esse assunto creche, ele vai voltar, eu acho que o ano inteiro nessa casa. Essa creche é uma creche realmente que há uma procura muito grande, admiro muito o trabalho de toda a equipe que trabalha nesse local. Agora, o que eu não sei, vereadora Érica, é se o judiciário determina em qual creche vai ficar. Isso eu acho que não, mas também não tenho certeza. Eu acho que ele não determina que creche vai ficar. Ele direciona para a mais próxima, mas não diretamente para aquela creche. Pelo menos é o que eu não tenho certeza do que estou falando. Mas eu acredito que seja isso. Uma parte. Pois não. Aqui o secretário jurídico da nossa casa tem informado que quando entra com ação, já entra com ação determinando no pedido, já pede qual é a creche, pela informação que eu estou tendo aqui do nosso secretário jurídico. Então, é determinado naquela, o aceite do judiciário, aceitando qual foi o pedido, pelo menos a informação que eu tenho. Tá. Mas, enfim, é um assunto que ele vai estar sempre aqui na nossa pauta, exatamente pelo que está acontecendo hoje, né? É uma demanda muito grande. As crianças, inclusive, a gente tem acompanhado, tenho visto a fala do prefeito e do secretário com relação às crianças, né? Inclusive, eu já faço um requerimento, daqui uns dias eu vou estar lendo sobre ele, onde estão colocando essas crianças, porque ele diz que 2.000 crianças foram para as creches, e onde estão sendo colocadas. E a minha fala é no sentido de que, realmente, como depósito, essa vereadora não vai deixar. Ela não vai deixar barato, porque depósito de criança eu não aceito. Então, é um assunto que vamos voltar a falar esse ano, com certeza. Muito obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo ao Executivo. Queria agradecer a presença do ex-vereador Reinaldo Mineto. Um abraço, Reinaldo. Seja bem-vindo. Pois não, vereadora Érica Tanque. Requerimento número 19, 2018, requer informações ao Poder Executivo sobre o itinerário para a coleta de lixo na zona rural do município. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, o que eu tenho recebido de alguns munícipes, inclusive lá do Pires, eu também tive essa semana, umas 2 semanas atrás, reclamação lá do próprio Parronque,
né? E nesse requerimento eu pergunto, como é que está essa agenda? Se é exatamente que dia que vai lá recolher esse lixo, não é? Então, pelo que eles estão me falando, não está como deveria ser feito. Agora, como deveria ser feito, eu realmente não sei. Estou pedindo à Prefeitura que nos informe quais dias da semana e se realmente tem sido feito. Mesmo porque nós estamos aí num momento complicado, parece que não, mas eu estou muito preocupado com a questão da dengue. E esses lixos, da forma que estão sendo colocados e deixados lá, vai proliferar ali lixo, esse lixo vai ter escorpião, barata, criadouros do próprio mosquito, enfim. Eu peço, por gentileza, que responda o mais rápido ou que tome uma decisão rápida de fazer alguma coisa nesse sentido. Os sítios, as chácaras o setor rural nosso é muito grande e nós temos que ter consciência de que precisamos estar atentos a tudo o que acontece com essa população que às vezes não tem a visibilidade de nós que estamos aqui mais no centro. Muito obrigada, senhor presidente. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra, vereadora Érica Tanque, antes por ele, Toninho Franco. Por favor, registre presença. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, aqui me levanto também nesse requerimento da vereadora Constância para falar da necessidade que temos na área rural de ver os containers, não é esse o nome, as caçambas de lixo. Já tive reuniões com o executivo referente a isso e precisamos acelerar esse processo, visto que muitos dessas recipientes acabam ateando fogo e tendo uma vida útil de mais curta, o que tem prejudicado a área rural. A área rural cresceu por demais naquela região dos Pires. Nós temos um grande número de chácaras que são usadas no final de semana, que produzem muito lixo e que acaba gerando para a comunidade um lugar onde se tem as caçambas, é uma propriedade particular e muitas vezes causa um grande transtorno a grande quantidade de lixo. Então, depois fico olhando também o sistema para ver a resposta que virá deste requerimento, mas com a certeza de que precisamos trabalhar, e aqui peço para o vereador Jorge de Freitas também me apoie nessa causa, uma reivindicação dos Pires já há muito tempo para que novas caçambas sejam colocadas à disposição para a coleta de lixo naquela região. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu queria discutir, presidente. Primeiro, Lemão, depois Wagner Barbosa. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Existem algumas dificuldades, vereadora Érica. Eu tenho notado ali na via João Tozelo, que faz ali a pista que vai para Engenheiro Coelho. Nós temos uma cação ali por perto do Recanto dos Laranjais. E às vezes ela está até bem acomodado o lixo. A dificuldade é que as pessoas que cuidam de recicláveis, elas vão até essa caçamba e desfazem os sacos, que às vezes estão colocados certo, porque é o trabalho delas, e para recolher material de reciclável, latinha, tudo. Logicamente que o nosso problema sempre vai ser a educação, não dessas pessoas, e a educação nossa mesmo, que às vezes colocamos no mesmo saco, lata, vidro, que inclusive tem até uma campanha, acho que da vereadora Lu Bogo, né? Coloca vidro no saco e depois corta a mão da pessoa, do coletor de lixo. A dificuldade são a educação. Se nós conseguíssemos, de repente, explicar ou reciclar o que dá para reciclar, pôr num saco e no outro, mesmo nessas caçambas da parte rural, seria muito mais fácil que as pessoas que vão lá não desfazem o saco. E geralmente ela abre o saco, tira o que interessa e joga lá. E às vezes joga até todo o lixo no chão. E aí eu vejo lá, às vezes, o lixeiro lá demora, o serviço que ele podia fazer em 1 hora, 2 horas, 1 hora para recolher, demora 3, 4, porque ele tem que catar tudo que está solto no chão. E às vezes atrasa depois a própria coleta, porque se ele faria 2, 3, 10 caçambas no dia, vai fazer menos por causa disso. Sempre não é a gente ser educado em reciclar
tudo que a gente consome, colocar em saco separado. Se a gente conseguisse fazer isso e a coleta fosse dessa forma, acredito que até as caçambas da área rural seria mais rápido. Então, eu acho que a dificuldade ou a demora de passar coletando os lixos da área rural é porque eles não estão mais no saco, eles estão tudo espalhado, jogado. E a pessoa que faz a coleta, tem então lixeiro, acho que ainda continua sendo chamado lixeiro, eu não sei se mudou o nome, coletor de lixo. Porque muda tanto o nome, a gente fica até preocupado de falar os nomes aqui. Então, às vezes, a dificuldade da demora é essa. Infelizmente, acredito até que passe regularmente, tem os horários e os dias certinho. Mas, infelizmente, por a falta de nós sermos educados em separar o lixo certinho, dá a entender às pessoas que elas têm que abrir e fazer tudo isso. Obrigado, senhor presidente. Continue com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa que nos ouve e nos assiste, eu queria cumprimentar a vereadora Constança pelo requerimento e dizer que não é só os Pires que está precisando, acho que toda a área rural, senhores vereadores. Eu estive nos frades, um domingo, há 15 dias atrás, e quando eu andava Limeira, você sai para Artur Nogueira, Limeira Artur Nogueira, eu passei pela rodovia rural e eu fiquei muito triste porque a quantidade de sacos de lixos espalhados nas curvas era muito grande. O lixo estava totalmente aí amontoado, todo tipo de lixo. É uma coisa deprimente ver pessoas ali, pessoas que saem de São Paulo e outras, e passam pela área da zona rural ali nos frades. Inclusive teve uma festa da igreja no domingo, foram centenas e centenas de pessoas que participaram de um almoço que eles fazem 2 vezes por ano nos frades. E aquela situação de ver aquele montoado de lixo, saco rasgando, cachorro puxando, saindo pelas rodovias, eu acabei tirando foto, inclusive. Eu tirei várias fotos, trouxe essas fotos para que a gente pudesse fazer também um requerimento para poder discutir. Agora, eu queria dizer que é lógico que existe diversas situações, dificuldades. O que o vereador Demão falou que às vezes é porque não está dividido. Eu acho que seria uma boa sugestão a gente levar para o executivo e colocar então aqueles suportes plástico, lata, lixo, que a prefeitura pudesse colocar nesses lugares, que não seja nem fosse caçamba, como tem nas escolas, tem nas empresas, tem na prefeitura, onde pudesse fazer discriminado nesse processo, que eu acredito que seja um processo educacional, e que cada um possa colocar individualmente cada tipo de lixo que é. Mas se não tiver no local o saco lá e as discriminações, a população não vai fazer isso. Ela vai chegar, ela vai descarregar, porque ela não está sendo educada. Então isso é um processo educacional. Nós precisamos colocar, sim, uma parte também de colocar um momentinho só, vereador, só para me finalizar, sim, locais já discriminados. Tenho certeza, ou coloca uma caçamba do lado da outra, ou sacos enormes que são utilizados para pegar. Eu vejo isso em gráfico, acontece com aqueles sacos de pano dessa largura e que coloca 2, 3 tipos, podem colocar lá para pôr os lixos, para você fazer a distribuição e com identificação. Aqui tal e aqui tal. Plástico, lixo reciclado e tal. Aí sim, através desse processo, vai colaborar e ajudar na distribuição do lixo. Sendo feito dessa maneira, eu acho que a prefeitura poderia fazer, a secretaria, não sei qual órgão competente, para que pudesse separar, para que não possa ficar essa visão na nossa cidade, quando passa na área rural,
aquele monte de lixo com mosquito, com bichos, com outras doenças que podem ser ocasionadas, insetos, escorpião, cobra, enfim, coisas que podem atrapalhar e denegrir a imagem da nossa cidade. Vou dar uma parte para a vereadora e depois para a nossa vereadora Érica. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, vou falar sobre o microfone. Nós chegamos o ano passado e o microfone do Wagner, ficamos sem microfone. Agora está o dele. Será que o próximo vai ser o meu? Só uma pergunta, depois o senhor responde. Mas, enfim, é o seguinte, senhor presidente, nobres pares. Quando a gente se fala em reciclável, né, não é o lixo, é um reciclável, eu lembro que eu criei, quando estava lá no CEPROSOM, um projeto que atendia mais de 200 ecocoletores. Fiz uma capacitação, demos carrinho para essas pessoas estavam direto no gabinete, uniforme, luva, quer dizer... Mas o que acontece, senhor presidente, é que os outros prefeitos, infelizmente, que os prefeitos não dão continuidade. Esse é o problema muito grande que nós temos, não em nível de Limeira, mas a gente tem que falar de Limeira. Não dá sequência ao trabalho. Outra coisa, na época dos ecopontos também foi o Silvio que colocou os ecopontos. Então eu vejo o seguinte, que a prefeitura precisa fazer um trabalho muito sério, e não é só nos Pires e como Parronque, é em toda a região, toda a área rural precisa ser vista com os olhos atentos do senhor prefeito. Vamos esperar esse ano que comece a enxergar, porque até agora não está enxergando nada. Uma parte, a vereadora Érica Tanque. Obrigada, vereador, nobres pares. Eu me levanto aqui para que não passe uma imagem errada dessa Câmara Municipal. Eu tenho certeza que os moradores da área rural acondicionam e colocam o lixo em lugar apropriado. O problema que temos na área rural são as chácaras de recreio, pessoas que alugam e que depois remetem até o saco de lixo pela janela. Os moradores da nossa área rural, que são antigos, que estão lá, que fazem sua plantação, têm um cuidado imenso com a nossa parte de meio ambiente. O problema nosso aqui é aqueles que fazem uso das chácaras nos finais de semana, que alugam os finais de semana e que estão fazendo um grande número de lixo, uma quantidade grande, e que remessam muitas vezes pela janela do carro. Muito obrigada, vereador. Nada, vereadora. Eu concordo que tem alguns setores que têm parte que são de pessoas que alugam chácaras e fazem essa situação. Mas ali nos frades, ali é um local que poucos têm ali, que alugam como chácaras. É mais moradores antigos ali nos frades, a maioria é tudo proprietário, famílias, os herdeiros, de mais de 100, de 70, 80 anos, pessoas que realmente, pais passaram para os filhos para os netos e estão trabalhando naquela área. E a área dos frades não é a área normal que tem lá, talvez, em outros locais na zona rural de recreio, mas ali precisa, independente se fosse também ali ou outro local, tem que ter um mecanismo que possa acertar essa questão das chácaras, independente se alguém joga ou não, porque isso acontece também na nossa cidade, nos bairros, tem muita gente que joga, vai em determinado bairro, no centro da cidade, inclusive eu já passei na Santa Josefa, ficou ali uns 15 dias, ali, as pessoas têm uma casa, aluga-se, a maioria das pessoas que, ou não é nem da rua, era vizinhos de outros lugares, levavam lixos que não queriam, que o lixeiro não leva, acabavam depositando numa casa que não tinha morador, estava vazia, e acabava, a calçada não conseguia passar, era intransitável, por tantos lixo que tinha na calçada. Eu até encaminhei um requerimento à Secretaria de Obras, e em 2 dias, graças a Deus, depois de uma reclamação de toda a rua ali do bairro,
a Secretaria de Obras retirou toda aquela sujeira, deixou em ordem e ficou com um visual muito melhor. Agora, a questão mesmo é fazer uma ação para que essas pessoas que fazem esse tipo de lixo e jogam, sejam educadas para que isso não possa estar acontecendo sempre na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. A palavra vereador Helder Lúcio de Oliveira, o Helder do táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos aqueles que nos ouvem através dos meios de comunicação e todos que aqui estão presentes. Boa noite a todos. Wagner, sobre o seu requerimento que você disse, primeiro quero parabenizar a vereadora Constância pela indicação. E nós estivemos em uma reunião lá nos Frades, na qual estava junto o secretário de Segurança Pública, Cabo Chiquinho, esteve também representante de obras e esteve representante também o pessoal da mobilidade urbana, aonde que a resposta veio positiva em relação à coleta de lixo. O pessoal lá que mora no condomínio São Miguel, no Diamante, todos aqueles condomínios lá, eles tinham que caminhar 3 quilômetros para descartar o lixo deles. E a secretaria disse que não poderia colocar pontos de lixo, porque não era espaço particular e na beira da estrada não poderia colocar. Só que o pessoal da chácara São Miguel disporu um pedaço lá para colocar a lixeira. Então, conseguimos lá duas situações lá, que é até bom anunciar aqui, que o Ticara disse que vai arrumar as estradas lá 117, vai começar a circular ônibus lá, isso é bom o pessoal lá já saber, que o ônibus vai 3 quilômetros para frente, vai até na amplificação da estrada 330, com a continuação da 117. E nesse ponto aí também vai colocar um ponto de descarte de lixo, aonde que vai passar o caminhão lá fazendo a coleta. Então, são 2 grandes avanços, porque o pessoal lá, como eu disse, andava 3 quilômetros para descartar o lixo, então veio já positiva a resposta, que vai só acertar o ponto de lixo, então vai ter o descarte de lixo lá para depositar o lixo e vai passar os coletores de lixo, e o ônibus também vai chegar até aquela amplificação, ele parava antes ali na escola Alfredo, não me lembro o nome, mas ali na Martinho Lutero, um pouco para frente do Bar da Xuxa, onde todo mundo conhece. Então, esse ônibus ele vai caminhar mais 3 quilômetros para frente. Quem for utilizar o ônibus, já pode, essa semana, já vai estar passando o ônibus lá e também a coleta de lixo que foi combinado lá com a Secretaria de Obras. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Lubogo. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Parabéns, vereadora Constância. A gente fala de um assunto que é muito importante, porque o lixo, cada um de nós produz. Então, a gente tem que também ter a conscientização de cada um poder cuidar. O Sidney Pascotto falou uma coisa que, como eu trabalhei lá na empresa, eu sei que os meninos, às vezes, acabavam atrasando um pouquinho a coleta, é que a pessoa, às vezes, coloca tudo misturado, não embala o saco direito, e não estou falando só da área rural, eu estou falando na questão do lixo urbano também. Às vezes a pessoa mistura latinha, mistura caco de vidro, acaba misturando até seringa de uso de medicação. Então, eu tenho nesta casa a semana da prevenção dos coletores de lixo, que vai ser na semana de 20 de setembro, onde eu quero estar fazendo uma campanha sobre isso. Porque nós temos uma cidade, que eu falo assim, que é abençoada nesse sentido. Nós temos os nossos bairros, que passa 3 vezes por semana a coleta de lixo. Nós temos a rotina do cacareco, que passa nos bairros. E assim, as pessoas acabam jogando lixo no terreno do lado,
sem ter conscientização, que vai estar prejudicando a si próprio. Então, a área rural eu sei que é extensa, que precisa estender mais caçamba, mas também eu peço aí ajuda da população nesse sentido. Vamos embalar certinho o lixo, vamos proteger os nossos coletores de lixo, porque eles saem de manhã e querem voltar com saúde para casa. Na casa deles tem criança esperando, tem a família, e se caso eles às vezes furam o dedo, um furinho que seja, eles têm que ir para o hospital. Acaba daí perdendo o dia, porque daí tem toda uma abertura de CAT. Então, a gente tem que... eu estou fugindo um pouquinho, desculpa, Constância, mas eu acho que é importante a gente estar falando disso. A questão das enchentes também, dias de chuva que entope o bueiro. Vamos colocar o lixo nos dias certinho, né? Se amanhã é dia do lixo, coloca um dia anterior, à noite, em cima da lixeira, ou, se não tem a lixeira, coloca no dia certo, com 1 hora de antecedência. Porque se vem a chuva, acaba entupindo todo o bueiro, causando enchente e tudo mais. Peço desculpa, senhor presidente, que eu fugi um pouquinho, mas é na área do lixo também. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento número 20, 2018, requer informações ao Poder Executivo sobre o atendimento aos autistas na Escola Municipal Professor Miguel Queija Gomes. Vereadora Constância Félix. Em discussão. Não havendo executivo. Requerimento 21, 2018, requer informações ao Poder Executivo. Já foi encaminhado ao executivo. Ok. Requer informações ao Poder Executivo sobre as atividades do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, CMDHC. Vereador Cleiton Silva. Em discussão. Eu quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz por conta do... Faz 1 ano já que eu venho, desde quando começou a nossa legislatura aqui o ano passado, que eu venho falando que tudo que começou nesse conselho está irregular. Tudo. Tudo, desde a eleição, há 2 anos atrás, está tudo irregular nesse conselho. Avisei o Poder Executivo, avisei o prefeito, avisei todo mundo, mas ninguém toma providência. E aí, no final de semana, do dia 2 e do dia 3, ia haver uma eleição de novo do Conselho, sem haver a publicidade. Publicaram 10 dias no Diário Oficial que ia sair a reunião. Aí depois não tinha o que ia ser discutido, não tinha local, não tinha nada. Avisei de novo o Executivo. Aí colocaram tudo que ia ser, faltando 1 semana. E sem o local onde ia ser. Como é que faz isso? Como é que as entidades que querem participar do Conselho vai montar as pessoas para irem lá, para serem delegados, para votar nisso daí? Aí, faltando 1 dia, na quinta-feira, o Executivo me posta. Aí sim, tudo correto. 1 dia. Então, quer dizer, eu venho alertando, eu tenho vários requerimentos, esse aqui não é o primeiro, do ano passado, de tudo que vem acontecendo nesse Conselho. Nós tivemos delegado votando nesse Conselho, senhor presidente, que nem de Limeira é. Como é que um delegado que vota num Conselho Municipal e é de Iracemápolis, Rio Claro? Eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso. Inclusive, já entreguei para o Executivo, já entreguei também no Ministério Público. Mas, graças a Deus, pelo menos alguma coisa mudou. Eu recebi aqui, que está na página do Conselho Municipal de Direitos Humanos, que saiu no dia 3 de fevereiro, porque foi no final de semana, dia 2 e dia 3. Pessoal, boa noite. Conforme deliberado e alinhado na mesa da abertura da 2ª conferência, na verdade, a 2ª conferência não podia nem existir, de Direitos Humanos, os grupos de trabalho, bem como a eleição do Conselho previsto para hoje, foram adiados. Tomaram uma decisão consciente, adiou. A comissão organizadora eleita pela plenária seguirá com o processo de construção das pré-conferências
e conferência que será realizada na primeira quinzena de julho. O objetivo maior é cumprir com as diretrizes do regimento e lei desse conselho. É o que está escrito, que não podia ter essa conferência sem pré-conferências 90 dias antes da conferência, que diz o regimento interno do conselho. E não poderia nem ter deliberado por eleição em plenária, porque não tinha representantes de todas as entidades lá. Então já está tudo errado, apesar de que a semana acaba o prazo do conselho, então vai ter que começar um novo conselho. Aí sim vai ter que, porque vence agora o prazo, eu acho que é 22, 23 de fevereiro. Aí tem que começar uma nova, procurar as entidades novas. Essa acabou. Conforme regimentalmente, essa não vai existir mais. Se assim cumprir o executivo que está escrito no regimento. E aí continua. Agradeço a... Aqui eu acho que houve um erro de digitação. Todes, arroba, deve ter um erro de digitação. Que se implicaram para estar presente nesse espaço. E reconhecemos toda a articulação dos segmentos. Que articulação que teve, se não houve nem publicidade? Em breve retornaremos o diálogo com a sociedade civil a fim de prepararmos com maior legitimidade nossa conferência. Abraços, seguimos na luta e defesa e garantia de direitos humanos. Que discussão com a sociedade se nem publicidade faz? Se ninguém estava sabendo que ocorreu isso daí. Saiu no Diário Oficial 10 dias, com informações erradas. Aliás, meu pai sempre falou alguma coisa para mim, doutor Marcelo, e isso é verdade. O que começa errado, termina errado. Então nós temos que estar atentos para essas coisas. Nós somos uma casa de lei, nós temos que seguir a lei. Agora, fazer bagunça como eles fazem, quando esteve aqui a presidente do conselho, eu falei, existe conselho sério nessa cidade. Infelizmente, esse não é. Infelizmente, esse quer fazer bagunça. E eu tenho alertado desde o começo do ano. E eu vou continuar alertando. Quer fazer? Não sou contra a criação de um conselho, mas vamos fazer a coisa certa. Não vamos lutar por alguns interesses. Se é para lutar, vamos lutar pelo interesse de todos. De toda a sociedade civil. Então, eu fiz antes esse requerimento, mas ainda tem algumas coisas regulares e nós vamos estar fiscalizando. É só isso, presidente. Obrigado. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Vamos lá, vereadora e vice-presidente Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem. Vereador Cleito, eu concordo com você em parte na questão talvez da não propaganda, vamos chamar assim, da questão do Conselho das Conferências. Como existiu talvez uma imaturidade na questão do Conselho, na preparação das pré-conferências, mas que casou com a questão do final do ano e começo do ano. Mas como o senhor está certo, que a partir do momento que estava no regimento interno, realmente não poderia. E conversando com o doutor Daniel, que como o Conselho Municipal de Direitos Humanos, ele está dentro da Secretaria Jurídica do Gabinete, né, do Prefeito, do Executivo, então chegou-se a uma conclusão que realmente não seria adequado colocar isso em frente, sem estar dentro de todas as prerrogativas, né, do regimento e tudo. Então, dentro do plenário, como a plenária é soberana, então decidiu-se que não iria ter a eleição do conselho, iria existir um grupo de trabalho, através desse grupo de trabalho daria um tempo, né, para todo mundo se organizar, as entidades, inclusive aquelas entidades mais interessadas que estavam presentes naquela plenária, e aí sim haveria a questão das pré-conferências, seriam organizadas para realmente a gente ter todo esse preparativo do conselho. A gente não há de negar, aqui a doutora Carolina Pontes com certeza concorda, que na minha opinião também, o Conselho Municipal de Direitos Humanos talvez seja não o mais importante, mas um dos mais importantes que nós temos dentro do nosso município, e seja quando ele é estadual ou, né, a nível federal. Então, realmente, a gente não pode conceder que esse conselho ele não deixe de existir. Inclusive, eu fiz o apoio, coloquei meu gabinete à disposição, né, para justamente a gente ajudá-los no que for necessário, na publicação das entidades, né, de tudo funcionar de acordo, né, com o regimento, com o que tem que ser, vamos dizer assim, mas que de hipótese alguma a gente ficar sem o Conselho Municipal. Então vai ficar sendo um tempo,
o conselho realmente ele extingue agora, né? Mas não vai ter o conselho em funcionamento. Vai ter o grupo de trabalho, esse grupo de trabalho sim vai estar trabalhando em prol de acontecer a conferência, as pré-conferências e a conferência no prazo correto do que eles determinaram em plenária. Não, Me dou uma uma parte, pois não. Como eu disse, nobre vereadora, entendo, até comentei com a senhora antes de tudo isso, mas o fato dessa plenária não poderia nem ter acontecido. Porque a conferência não podia ter acontecido. Porque não havia tempo hábil para a publicidade. Então, o que foi decidido nessa plenária, infelizmente, não tem validade nenhuma a nível legal. Não tem validade nenhuma, porque não houve tempo para publicidade, as entidades não foram avisadas. E toda a publicidade foi feita, foi 10 dias e tudo errado no último dia, que estava todo correto no jornal oficial, as informações. Então, assim, concordo com a senhora. Como eu falei, é importante o conselho, mas desde que seja levado a sério. Não seja levado por interesses políticos. Nós sabíamos que esse conselho era de interesse político. Não era de interesse de direitos humanos. Nós sabemos disso. Concordo com a senhora. Vamos fazer um novo conselho da maneira correta. Não estou dizendo que não tem que ter, mas vamos fazer da maneira correta. Eu tenho alertado desde o começo do ano passado. Obrigado, vereadora. Em relação à legitimidade, eu entendo que ela tenha sim, da plenária, porque saiu no diário, poderia não ter a legitimidade de ter a eleição para o conselho, até porque as pré-conferências, elas não aconteceram. Mas a partir do momento que estava uma plenária que tinha sido chamada, convocada através do diário oficial, então houve uma plenária, haviam pessoas, entidades e pessoas com interesse, né? E aí o grupo foi votado, o grupo foi tirado, o grupo de trabalho, e aí a gente está ajudando, acho que a gente aqui, quanto Câmara e quanto Comissão de Direitos Humanos, a gente está ajudando sim a essas pessoas, a gente fortalecer e fazer com que realmente esse conselho se forme e vá tudo do que é legítimo, tudo correndo dentro das normas legais. Muito obrigada. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, estive presente junto com a vereadora Mayra, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa e que tem um trabalho grande em prol da população e que reconhece a grande importância do Conselho. Se hoje não está estruturado, temos que falar que estamos falando de um Conselho novo e que cabe a todos aqueles que se interessam por direitos humanos auxiliar, estender a mão para que o Conselho realmente seja efetivado. Se há interesses políticos de um lado ou de outro, há interesses da população, porque esse é o Conselho Mãe. Sendo ele, se formos pensar em Conselho do Idoso, ele está incluído dentro dos direitos humanos. Se formos pensar em Conselho da Mulher, ele está incluído em direitos humanos. Se formos falar de deficientes, ele está incluído em direitos humanos. Se formos falar de vários conselhos, se remetem a um conselho mãe, com problemas, com dificuldades, tanto, muitas vezes, enfrentado pelos membros desse conselho, quanto por parte do Executivo. Tivemos reuniões referentes junto com o Executivo para que esse Conselho pudesse ao menos fazer as suas reuniões, porque muitas vezes os membros indicados pelo Executivo não compareciam, o que não dava quórum para os conselheiros que lá estavam. Chegamos a participar de reuniões junto com o gabinete do prefeito, para que isso não mais ocorresse. Não havia lugar para esse conselho trabalhar. Como foi no começo do Conselho da Mulher, quando a Ana Bonini andava com os documentos do Conselho da Mulher no porta-mala do seu carro. Então, sim, temos dificuldades com o Conselho?
humanos em nosso município, vamos auxiliar. Cabe a nós, vereadores, auxiliar para que a Limeira não perca um importante conselho, como é o Conselho de Direitos Humanos. Então, aqui não cabe ficarmos debochando do trabalho que essas pessoas estão tentando fazer. E elas estão tentando fazer. Pode não ser da forma correta, mas se há interesses políticos de um lado, há interesses políticos de outros também. Então, é isso que precisamos ver. Há necessidade de termos efetivado o Conselho Mãe nessa cidade. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, eu presto a minha solidariedade à minha presidente, Mayra Costa, da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Estou com a senhora, doutora Mayra. Continue a discussão. Manifesto interesse, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelas mais diversas formas. Lamentavelmente, eu cheguei atrasada para o começo da discussão, embora estivesse no meu gabinete fazendo atendimentos. E, nesse sentido, com a TV acompanhando, consegui pegar mais ou menos daquilo que se tratava. Gostaria só de fazer algumas considerações no intuito de contribuir um pouco com o debate, já que é a minha área de formação e, lamentavelmente, eu não posso hoje participar, neste ano de 2018, frente à Comissão de Direitos Humanos, por motivos de choque de horários com o meu trabalho. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma área que gosto de militar, que gosto de atuar. Acho que a doutora Mayra e a vereadora Érica Tanque já colocaram, inclusive, circunstâncias que colaboram para esclarecer o que é a pauta de direitos humanos, porque eu acho que o maior desafio hoje, seja de um conselho, seja de uma comissão, é esclarecer o que são direitos humanos, porque nós já temos desinformação propagada aos montes. Todos já devem ter ouvido que direitos humanos é pauta para defender sem vergonha. Direitos humanos é pauta para defender bandido. É aquele que passa a mão na cabeça de bandido. Quando, infelizmente, o discurso e o debate se resumiu a um senso comum por práticas enviesadas que já foram cometidas de forma equivocada e, infelizmente, foram traduzidas como sendo conceito de direitos humanos. Quando, na verdade, esse tema é de extrema importância para as minorias. E quais minorias? Aquelas pessoas que são vulneráveis por alguma forma. Seja uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa que foi discriminada por conta do tom da sua pele, seja para a mulher que tenha sofrido algum tipo de violência. Então, nós temos que nos atentar que direitos humanos é pauta para cuidar dos vulneráveis, do princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na nossa Constituição Federal. Gostando ou não gostando de direitos humanos, ela é a pauta do preâmbulo constitucional, de 88. A Assembleia Constituinte decidiu que nós nos pautaríamos em toda a nossa legislação com base nos direitos humanos. Eu entendo, Cleiton, pelas conversas que nós já tivemos fora deste plenário, que muitas vezes você tem se incomodado por alguns equívocos da forma que foi conduzido em determinados períodos o Conselho. Agora, nós não podemos pegar o fato de uma forma não ter sido feita da melhor maneira, ou da adequada, ou, como diz aqui o presidente, todas as vezes que recebe qualquer pauta oficial, o documento está formalmente em ordem, né? Às vezes nós lemos e fazemos tantas coisas nesse plenário e nem nos damos conta do porquê estamos fazendo. Ainda que não esteja formalmente em ordem, e que, juridicamente, que dentro da forma preconizada não tenha sido feito e obedecido, nós temos que pensar que existiam pessoas dentro das suas bandeiras, dentro dos seus ideais, defendendo para que um trabalho acontecesse. E aqui, não estou fazendo defesa, não. Até porque tenho divergências seríssimas com relação às pautas e à forma com que o Conselho, muitas vezes, se colocou. Mas isso não faz com que eu me coloque contra o trabalho já realizado. Ainda que eu discorde totalmente em sua plenitude. E que em muitas das circunstâncias e muito do que eu vi, já cheguei a discordar em sua plenitude. Mas não posso deixar de
considerar esse trabalho e não posso aqui, de forma alguma, desqualificar o trabalho de outra pessoa pelo fato de, muitas vezes, discordar do trabalho realizado, ou da pauta, ou da forma. Acredito que, agora que nós estamos evoluindo, porque tudo passa por um processo de evolução, o tema é novo, o conselho era novo, né? A nossa comissão, se formos considerar em relação a outras, também é uma comissão relativamente nova. Nós temos que considerar tudo isso e buscar formas para agregar, para que daqui para frente esses erros não se repitam. Se houve erro, e eu acredito que tenha havido, sim, vamos agora tentar consertá-los, repará-los e juntar forças para que esses erros não se repitam. O Dr. Marcelo Rossi falou na semana passada, em outro contexto, de uma outra forma, mas disse bem isso, que muitas vezes nós estamos aqui e não estamos trazendo coisas contributivas. Vamos unir nossas forças para agregar. Tenho certeza que, de pontos de vista diferentes, conseguiremos a união para uma finalidade comum, que é a preservação dos direitos humanos daqui para frente. Ah, mas houve violação, houve falha. Não questiono, não duvido. Acredito que tenha havido sim. Mas, agora, como diz a literatura, Inês é morta, né? E como diz no linguajar comum, que as pessoas falam que eu, às vezes, complico demais, é o que tem para hoje. Então, vamos, a partir de agora, tentar reconstruir para que esses erros não se repitam. E aí tem as experiências do passado que vão nos guiar para um caminho correto, que é uma parte? Não, uma parte. Claro. Vereadora, é interessantíssimo isso que você falou. E foi isso que eu fiz. Procurei em todo o tempo o executivo, não para acabar com o conselho. Nem cabe a mim isso. Procurei para consertar um erro. E não fui ainda atendido. Eu conversei quando saiu a publicidade, faltando 10 dias, sendo que eu acho que é no artigo 12 do regimento interno do Conselho, que diz que tem que ter, no mínimo, uma pré-conferência 90 dias. Eu fui ao Executivo, conversei com o vice-prefeito, o doutor Júlio, porque nem o Gil nem o Mário pôde me atender. Falei, ó, tá aqui, ó, isso aqui não pode ser feito, vamos corrigir. Não quero que acabe, eu quero corrigir. Agora, o fato de você querer algo correto, algo que ande correto, é algo que vai querer denegrir e acabar. Não estou querendo acabar com o conselho, não. Eu quero que o conselho ande, mas que ande de uma maneira correta. Eu não quero que seja feito igual foi lá atrás, que venha delegados de fora votar de novo aqui em Limeira. É isso que eu não quero. Então, eu fui lá, só se você me dá mais 10 segundinhos, fui lá, avisei, falei, vamos fazer as pré-conferências. Vamos fazer de maneira correta, nem que acabe agora dia 23, vamos fazer, doutor Júlio, da maneira correta, para que ande corretamente. E mesmo assim não fui atendido. Vamos lá. Esse é o grande problema, você não ser ouvido pelo Executivo para andar de uma maneira correta. Vamos lá, vereador Cleiton. Agora eu vou ter que fazer algumas considerações acerca da sua fala de 1 minuto de à parte. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, já disse Exupéry. Até a forma com que você colocou, se eu for contestar aqui, ela está formalmente equivocada pelos direitos humanos. Pela ótica dos direitos humanos, você usou a expressão denegrir. Direitos humanos é totalmente contra essa expressão, é degradar. Denegrir significa tornar negro. E por diversos anos se utilizou essa expressão de forma pejorativa, como se denegrir, como se tornar negro fosse algo que simplesmente rotulasse aquilo como ruim. E quando você fala denegrir, você está querendo falar em tornar algo ruim. E denegrir, na acepção da terminologia de direitos humanos, significa tornar algo negro. Ou seja, a gente associa, pela ótica da ciência dos direitos humanos, que denegrir é prejudicar e é tornar negro, e eu estou equiparando aí o fato de tornar negro ao fato de tornar algo ruim. Eu sei que não foi sua intenção. E não será. Mas eu estou querendo dizer como nós cometemos equívocos em uma simples fala, quiçá em uma forma de se instrumentalizar algo. Segundo ponto que você falou, que é totalmente
contrário à pauta de direitos humanos. Também entendi sua colocação, mas você falou, virão delegados de fora votar. Direitos humanos preconiza o quê? Eu acho que eu não posso dar de fora. Vieram, eu não quero que volte. Tudo bem. O que acontece? Pluralidade, não existe cerceamento quando a gente fala em direitos humanos. Na verdade, a gente preza qual que é o primeiro mandamento dos direitos humanos: universalidade. Universalidade. E você disse, em sua colocação, eu entendo que teria que ter 90 dias de publicidade. Você tomou ciência em 10 dias. Você impugnou juridicamente? Eu apresentei o documento ao Executivo e levei ao Ministério Público. Não, apresentei ao Executivo e ao Ministério Público. Não, fui eu até que provoquei, vereador. Mas a questão é, se você teve ciência, ainda que não tenha obedecido às formas dos 90 dias, você teve momento para poder se valer de instrumentos legítimos, e você sabe quais são eles, porque você é um vereador, você é um fiscalizador, e poderia ter feito. Então, só gostaria de deixar essa contribuição. Agradeço, peço desculpas por ter me estendido e por ter usado todo o tempo no debate, mas como é minha área de atuação, eu me senti no dever de tentar contribuir de alguma forma. Obrigada. Continua a discussão. Não havendo Executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de decreto legislativo número 5, 2018, substitui o anexo 1 do decreto legislativo número 24, de 12 de setembro de 2017. Vereador Cleiton Silva. Encaminhe-se às comissões competentes. Nesse exato momento, suspendo a sessão e peço aos vereadores se dirigam à sala de reuniões para uma conversa com o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, doutor Daniel de Campos. Então está reaberta a vereadora Érica Tanque e a leitura dos requerimentos. Requerimento número 22/2018 requer informações ao Poder Executivo sobre o radar de controle de velocidade instalado na rua Luiz Pântano, no Parque Novo Mundo. Vereador Cleiton Silva. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Estivemos aqui semana passada, o secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, conversando conosco e também com os moradores lá da SECAP. E eu vou ser sincero, não convenceu nem a eles, e eu acredito que nem alguns vereadores, como eu também não fiquei convencido. Então eu acho assim, se há alguma irregularidade, precisa ser averiguado. Como já houve irregularidade nos radares. Nós vimos no começo também do ano passado, que foi canceladas várias multas por conta de alguma irregularidade. Agora, eu acho um tanto quanto complicado uma pessoa, num período de 30 dias, tomar 12 multas no mesmo local, sendo que a pessoa mora um quarteirão ali virando. Eu recebi essa reclamação, recebi uma reclamação também de uma pessoa que mandou para mim que ela está com problema na coluna, ela fez cirurgia na coluna, e ela vai fazer fisioterapia todos os dias e tomou também 8 multas, num período aí de 40 dias. Então, assim, todo equipamento tem falha. Eu vi muito na legislatura passada falando sobre a fábrica de multas. Então, eu não quero fazer juízo de valores de ninguém, mas que averigue, que a população não seja penalizada se houve algum erro. Agora vem aqui, fala que não houve nada, fala que não teve nada, sem ter uma averiguação. Eu acredito até que a comissão de obras ficou de ir lá, né, senhor Vaguinho? O senhor está aqui da comissão. Então que averigue isso amanhã. Então que averigue isso para que a população não pague. Porque uma multa, 200 e alguma coisa, e até falaram nos ânimos exaltados ali, mas será que qualquer prefeito tem coragem de fazer isso? Eu acredito também não. Eu acredito que ele quer o bem da população. Até falam mais sobre multa. Eu sou contrário, a primeiro instante, cobrar multa.
Eu sou favorável das multas e fazer algo moral. Que a pessoa ajude na comunidade, ajude na sociedade, sei lá. Fazer algum serviço em prol da sociedade. Agora nós temos os radares que cobram. Os laranjinhas que vira e mexe, fazem multas também. Não sou contra, se está errado tem que multar. Mas nós não temos uma conversa. Inclusive roda aí até nas redes sociais, Facebook, que tem um agente de trânsito que fica na esquina orientando. Passou sem cinto, vai lá e orienta. Passou falando, mas aqui não. Tudo aqui em Limeira é multa. Radar multa, laranjinha multa, tudo multa, e isso vai ficando na população. E esse radar da Luiz Pântano, acho que não foi só eu de vereadores, a maioria dos vereadores receberam essa reclamação. Então averigue, agora não. Infelizmente, vai ter que pagar a multa, quem tomou 8, 12, 10, sem uma averiguação, sem nada. Então fica aqui o meu pedido ao Poder Executivo, que responda o meu requerimento o quanto antes, e que atenda essas pessoas da SECAP, porque não é justo. Eu acredito que ninguém quer tomar 8, 10 multas. Se tomou a primeira, você já vai tomar uma certa prudência em relação a isso. Uma parte. Primeiro para o Mir, o Helder, depois já passo para você. Uma parte para o Mir. Muito obrigado, vereador Cleiton. Inclusive, eu fiz o requerimento de número 80, que ainda está no 20 e pouco, e solicitando à prefeitura se há a possibilidade de trocar o aparelho do radar. Tá? Já que estão questionando, troque o aparelho. É interessante. Até é bom, Mir, você falar isso aí. Eu não sei qual aparelho que você pediu. Mas se ali, como foi falado pelo secretário, que é simplesmente porque ali há um fluxo de pessoas, coloque uma lombada eletrônica. Então, eu fiz o requerimento... É esse pedido que você fez? Não, muito bem, então, vereador. Excelente. Excelente o seu pedido, que venha uma lombada eletrônica. Porque a população não pode ficar mais à mercê. Não sabe. Falaram que foram lá e mexeram no radar. E realmente eles trouxeram fotos aí, eu vi fotos que o pessoal trouxe, mexendo, se eu não me engano, dia 26, algum dia aí do mês de janeiro. Mexeram em novembro. Eu não sei, eu não entendo essas coisas de tecnologia, mas se há algum erro, vamos reparar esse erro, vamos conversar com a população. Agora, tudo onera a população, tudo onera... Não é meu tempo não, né? Tudo onera a população, tudo onera. Pô, vamos ter mais carinho para conversar com a população e ver o que está acontecendo. Não estou isentando ninguém de culpa aqui, não. Se tem culpados, que paguem. Mas também conversa. Agora ninguém conversa, ninguém fala nada. Uma parte para o vereador Helder. Só para colaborar com a sua fala, amanhã, 10 horas da manhã, estará a equipe responsável, a empresa da Centran, lá na Luiz Pântano, juntamente com o pessoal da mobilidade urbana, para conferir junto o radar. Só que, só completando o que o Mir falou, eu acho que não adianta trocar aquele radar, porque a reclamação é na cidade inteira. Inclusive, ontem mesmo, eu recebi umas 2 reclamações, uma multa de 1 minuto, que eu acho que não dá esse espaço. O rapaz levou uma multa lá na Luiz Varga, descendo lá, a hora que passa embaixo daquele viaduto ali, perto do Limeirão, e a hora que chegou lá perto da Ingep, ele já levou outra multa, dentro de 1 minuto, com uma Kombi antiga fazendo entrega. Então, a minha dúvida é, será que uma Kombi consegue 120? Eu não fiz essa conta ainda, mas eu vou pegar o carro uma hora e vou ver a hora que passar o radar, para ver se com 1 minuto eu consigo chegar de um radar no outro para levar 2 multas. E tem muita reclamação também daquele radar da Granja Machado. Então, Mir, se for para trocar, tem que trocar todos. Então, eu sou contra trocar. Eu sou contra ver se tiver que trocar, ou trocar todos, ou fazer avaliação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Helder. E eu até agradeço a atenção da comissão de transporte, de ir lá. Mas é um caso que, foi como o Helder falou, em 1 minuto, uma Kombi. Eu conheço ali que é a minha região ali, é o caminho que eu faço também, vereador. Aliás, é o caminho que nós fazemos, o Jorge também, acho que pega ali o anel viário. É impossível até eu tomar uma multa com o meu carro num prazo de 1 minuto de um radar para o outro. Porque é uma distância grande. Agora, uma Kombi. Então, assim, que a Secretaria de Mobilidade Urbana, que o Executivo, reveja isso daí. Começa a rever, não estou dizendo que é para... Como eu disse, quero reforçar de novo. Não quero isentar ninguém de culpa. Mas eu não acredito que uma pessoa, em sã consciência, em 40 dias, vai querer tomar 12 multas. Não dá para entender isso também. Que ouça a população lá da SECAP.
Que vá lá, ouça eles, que pondere algumas coisas, vamos fazer teste de novo. O rapaz falou que mora virando o quarteirão, Rafael, virando o quarteirão, tomou 8 multas. A mulher com problema na coluna, indo fazer fisioterapia, ela falou, se o meu marido corresse, era caso de separação. Ela falou para mim no WhatsApp. Porque eu operei a coluna. Então, assim, infelizmente, não sei se há erro, não sei se não há, mas averigue. Agora, chegar aqui e falar, não, está tudo certo, está tudo correto, também não dá para aceitar. Já vem aqui falando, não tem nada lá está tudo correto. Não, vamos lá, vamos averiguar, vamos ver o que dá para fazer. Agora, precisa um pouquinho mais da conversa, né? Falou que ia ser um governo que ouvia a população, e até agora não houve o pessoal da zona rural, não houve o pessoal da SECAP, o mato lá na Alvorada ainda continua, Jorge, não houve, a gente faz requerimento, a gente fala, o mato continua alto. Recebi uma reclamação, estava no banco, o rapaz da área de joias ali falou que quando chega um comprador ali na rua, na Avenida Costa e Silva, é lindo. Mas a hora que ele vai para o centro, que pega a Marginal, Tatu ali, falou que vê uma cidade horrível. Cadê a zeladoria dessa cidade? Cadê o cuidado dessa cidade? Não está tendo. E outra, não adianta agora querer colocar no governo anterior, porque agora já passou um ano. Já não podemos mais aceitar do jeito que está. Já passou um ano. Então fica aí o meu pedido para que responda o requerimento e que ouça os moradores da SECAP. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir isso, presidente. A palavra, vereador Vaguinho, depois Érica Tanque, depois Jorge Freitas. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Vereador, eu iria deixar para poder ler meu requerimento no tempo oportuno, mas o meu requerimento é o número 37. Como o senhor já está sendo lido hoje, e está tratando do mesmo assunto, que é a fiscalização eletrônica, lá do radar da Luiz Pântano, eu quero trazer uma matéria do jornal da Tribuna, que foi até matéria de capa deles. Radares rendem 10 milhões em multas em 2017 para o município de Limeira. Eu também, como outros vereadores, recebi inúmeras queixas e reclamação dos moradores daquela região referente à quantidade de multas que foi efetuada várias vezes com o mesmo veículo. E aí, Mir, essa questão da troca do aparelho me faz até lembrar um outro episódio que nós estamos acompanhando aqui nesta casa, que é da água, É a troca do hidrômetro. Aí dizem que tem o aumento do aumento de consumo de água, porque automaticamente troca-se o hidrômetro e passa-se a aferir real valor. Aí eu fico imaginando se for trocar os radares da cidade e começar a aferir com valor real. Vamos supor que hoje não estejam aferindo corretamente, e o povo já está recebendo essa quantidade excessiva de multas. Se trocar e passar realmente a aferir, imagina a quantidade de multa que a população vai receber. Então, também não defendo que se pise no acelerador. Eu também acredito que se há radares pela cidade, é porque também há imprudência de motoristas que não respeitam a lei de trânsito. Mas nesta situação da Luiz Pântano, eu acredito que realmente cabe, assim, dialogar, verificar e fiscalizar o que está acontecendo. Para isto, a comissão já se colocou à disposição, nós estaremos indo até lá no local, junto com a secretaria, junto com os órgãos de fiscalização. Já enviei alguns e-mails para alguns órgãos, já recebi alguns resultados que me deixou um pouco duvidoso, e amanhã vou tirar as minhas dúvidas, mas esta casa é a casa onde o povo tem que ter voz. Se está incomodando, esta é a casa onde o povo tem que vir realmente colocar os seus questionamentos. E nós que estamos aqui, fomos eleitos, para isso cabe a nós também verificar o que está acontecendo. Então amanhã nós estaremos lá, esperamos acompanhar e verificar realmente de perto o que está acontecendo ali na Luiz Pântano. Obrigado, senhor presidente.
Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, por certo, quando a população reclama e veio até essa casa reclamar deste radar, há uma preocupação de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Durante a reunião, até entendo as colocações de que o secretário disse ter todos os laudos, todas as verificações, e dei a ideia de que levasse a população, aqueles que estavam aqui, o presidente da associação, a quem tenho muito respeito, da SECAP, para que pudesse acompanhar e demonstrar como é feita essa verificação, porque sabemos que inúmeros são os nós, próprios vereadores, que pedimos para colocar radar, para colocar lombadas, isso tudo para garantir a segurança daqueles que o trânsito deve proteger na sua parte maior, que é o que mais tem condições de sofrer, que é o pedestre. Nós muito falamos de velocidade, há uma tendência mundial para diminuir a velocidade, isso Paris, Londres, diversas capitais pelo mundo afora têm diminuído a sua velocidade urbana. Para que cada vez mais, como a gente incentiva a caminhada, a corrida, o ciclismo, isso tanto visando a parte da saúde, bem como do meio ambiente. Mas fico feliz e me sinto representada pela comissão que amanhã estará acompanhando os moradores para que possam eles entender como é feito e se há condições de estar com um problema ou de, como falaram, terem mudado. Não acredito que jamais nenhum prefeito pediria a alteração de um radar para cobrar multas da população. Não foi para isso que o prefeito foi eleito e, com certeza, nenhum prefeito iria fazer isso. Mas agradeço aqui o secretário de Mobilidade que acatou a sugestão e digo aos membros da comissão que estarei ansiosa para que me repassem o que foi discutido, o que foi averiguado, pois não, vereador? Só para contribuir, Érica, deliberamos na comissão a visita amanhã às 10 horas lá. Então, está todos os vereadores convidados. Como presidente da comissão, eu convido todos os vereadores. E na quinta-feira também, nós recebemos um ofício do Rafael Camargo, do vereador Rafael Camargo, que quinta-feira também estará vindo aqui alguém da mobilidade urbana, alguém da empresa e, se possível, alguém do IPEM, que é pesos e medidas. Então, fica o convite aqui da comissão para todos que queiram acompanhar amanhã às 10 horas lá e na quinta-feira, às 14h30, também na comissão, que será os representantes vir para falar desse problema, ok? Parabéns ao vereador e ao Obrigado. vereador Rafael também, porque somente entendendo realmente como é feito, o que acontece, para que a gente possa emitir um parecer nesse caso. Então, é claro que a população tem portas abertas aqui nessa casa e que vamos receber as suas colocações e vamos buscar também as informações técnicas necessárias para se entender todo esse processo. Então, aqui fica o meu agradecimento à comissão que está com essa função na mão, representando a todos os vereadores dessa casa, bem como agradecer à mobilidade urbana o secretário, de ter entendido a minha colocação nessa reunião, para que possa realmente demonstrar em loco para esses moradores o que está acontecendo nesse aparelho na Luiz Pântano. Muito obrigada, senhor presidente. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
É importante esse requerimento. O vereador Vaguinho também tem um requerimento, o Helder. E na segunda-feira passada, na última sessão, o doutor Rafael Camargo fez adentrar à sala de reuniões dezenas de moradores da SECAP, inclusive o presidente da Associação de Moradores, que foram recebidos justamente pelo secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, que nunca se furtou a vir a essa casa. Ele esteve nessa casa, esclareceu, ou pelo menos tentou esclarecer, o funcionamento do radar lá da Luiz Pântano, toda a situação. Aumentou o número de multas lá, não sabemos exato a razão, mas de qualquer forma o vereador Helder, juntamente com a comissão, estará amanhã às 10 horas, lá na Luiz Pântano, Novo Mundo. Seria importante os moradores, aqueles mesmos que estiveram aqui, acompanhar toda essa situação, para ver lá a empresa que monitora, que acompanha o radar, que é muito importante essa reunião. O mais importante é dizer que essa casa sempre está aberta ao debate. Os moradores que estiveram aqui foram recebidos pelo presidente da Câmara, José Roberto Bernardo, e depois, justamente pelo próprio secretário de Mobilidade Urbana. Isso que é importante, não deixar o munícipe ser uma resposta, ser uma satisfação, ainda que a resposta não seja tão satisfatória. E dizer ainda que existem inúmeros radares na nossa cidade. Uma parte é o vereador Helder, presidente da Comissão de Obras e Serviço Público da Câmara Municipal de Limeira. Obrigado, Jorge. Você, como líder do prefeito, só para colaborar e ajudar, o primeiro requerimento do ano, o requerimento número 1, foi pedir sobre as multas. Então, muitos pediu depois, mas você poderia agora, como líder, cobrar para antecipar esse requerimento, porque muitas pessoas pediram no mesmo sentido. Então, o requerimento vai ser a resposta de todos os demais, a mesma resposta. Então, se você antecipar isso daí, até antes da reunião de quinta-feira da comissão, seria ótimo para nós. Então, como líder aí, você tenta antecipar lá. Obrigado. Jorge Freitas, por favor. Vereador, eu vou tentar ver se agiliza a resposta. Jorge. Mas o Vaguinho tem uma resposta praticamente idêntica à resposta que talvez você precisa. Pode ser que contemple na resposta dele a sua... Mas, de qualquer forma, podemos tentar agilizar isso daí. Então, era o que eu tinha que dizer. Agradeço a Comissão de Obras por ter recebido. O vereador Rafael Camargo foi atento e solicitou ao presidente que recebesse os moradores da SECAP. E amanhã, às 10 horas, os moradores terão a oportunidade novamente de estar acompanhando a Comissão de Obras. Obrigado, presidente. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas público presente. Não vou me alongar, até porque o assunto já foi explanado exaustivamente na casa, mas é que fique claro que toda e qualquer denúncia de morador precisa ser averiguada. Inclusive, foi motivo de vários requerimentos na casa e com o testemunho de que houve, supostamente, segundo alguns moradores, aconteceu do radar estar aberto, né, por 3 dias. Então, achei muito bem-vindo o secretário Rodrigo Oliveira estar presente na casa e nada mais justo que a população interessada acompanhar ali o debate em cima do assunto decorrido, que realmente assustou o número de multas ali dos moradores. Eu entreguei um ofício para a comissão, da qual o meu companheiro de partido, Helder do Táxi, preside, e certamente agora simplesmente vamos esclarecer a verdade. Só me entristece uma cidade como a nossa arrecadar 10 milhões por ano de multa, e seria, ao meu ver, orgulhoso a gente falar que quase não arrecada dinheiro com multa, né? Então, diante de tudo isso, de todo esse assunto, de toda arrecadação de verba para o município em cima de multa, que talvez a gente cobre também o investimento do dinheiro em cima da orientação no trânsito. Porque se o município está arrecadando 10 milhões por ano de multa, significa que, além da falta de investimento, também está faltando a conscientização, talvez, até dos motoristas no trânsito, colocando em risco pedestre, motociclista e os demais motoristas que hoje trafegam na cidade.
Então, o meu apelo em cima disso tudo é que, após a averiguação desse radar da Luiz Pântano e nos demais radares que tiveram multa, que a gente tem um olhar consciente de evolução. O que é isso? Cidade consciente. Eu não vejo também, muitas vezes, o limite de velocidade associado ao acidente de trânsito. Basta ter lei, basta ter orientação. Hoje, os países de primeiro mundo, você pegar vários países, em vários lugares, Singapura, Dubai, Miami, Estados Unidos, China, vários lugares não precisa necessariamente andar 40 km por hora. Existe infraestrutura, existe educação de trânsito, que aqui falta muito. Né? A cidade, a cada 50 metros, tem uma esquina, muitas vezes não tem sinalização. Inclusive, foi até assunto aqui, que havia uma sinalização antiga na Avenida do Radar, da qual poderia confundir o motorista, que muitas vezes quem não mora ali, chega ali, não conhece, a sinalização errônea no local leva o motorista à infração, né? Então, o intuito disso tudo não é culpar prefeito, secretário, mas assim, levar orientação para a população e que a gente, no final do mandato, possa falar que, olha que bonito, em 2017 arrecadou 10 milhões, 2018, 5, 2019, 3 e 2020, 1. Isso sim é sinal de evolução. A gente espera que o dinheiro arrecadado das multas voltem para a educação de trânsito. Obrigado, presidente. Continua em discussão. É que eu estou acostumando com o novo microfone aqui, presidente. Uma palavra, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, público presente, população que nos acompanha de casa através dos meios de comunicação. E realmente, Cleito, parabéns pelo requerimento. A população lá da SECAP, da Luiz Pântano, merece um esclarecimento. Aquilo que acontece naquela via é inadmissível. Nós não vemos esse movimento em outros radares. Por quê? A população é justa. Ela gosta de pagar o que de fato ela tomou uma devida multa porque merecia ou porque realmente aconteceu aquela situação. Quando pega uma população que se reúne, vem até a Câmara Municipal com várias multas, 10 multas, é porque algo está estranho. Entendeu? Nós não podemos culpar a população. A população não sai das suas casas e vem até a Câmara Municipal ou coloca o seu rosto para bater nas redes sociais porque não tem, se tem algo de errado. Isso está acontecendo, vereador Vaguinho, com a comissão que nós estamos tratando da BRK também. Então, é difícil a gente sempre culpar a população. Isso não tem lógica. Nós somos representantes da população e queremos que a população tenha um carinho especial. E o Executivo tem que tratar eles com esse respeito. Se tiver alguma coisa que provavelmente deve ter, e não estamos aqui dizendo que foi por culpa de A ou de Y, aquilo outro, que se faça agora. Eu acho que deveria até que cancelar as multas, como foi cancelado no ano anterior, entendeu? E depois verificar a procedência dessas multas. Então, que o Executivo, que o secretário tenha esse olhar especial, vereador Marcelo, com a população que não está aqui para mentir, para enganar ninguém. A população está aqui para ser respeitada. E é assim que nós devemos tratar. A comissão vai investigar e nós vamos cobrar dessa comissão, porque as nossas comissões são atuantes, entendeu? E é assim que deve ser, e a população tem que ter uma resposta. Todos os segmentos dos ônibus, segmentos de todas as esferas. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Continue a discussão. Quero discutir. Com a palavra, vereadora Constância. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Eu estava aqui pensando, né, e o Xavier fez um comentário interessante. Como é difícil as pessoas virem à Câmara Municipal. Como é difícil as pessoas participarem daqui. Então, todas as pessoas, quando vêm aqui na casa, eu sempre falo lá no meu gabinete, gente, vamos dar atenção porque realmente tem problema. E eu vi uma pessoa com 9 multas, e eu fiz a seguinte pergunta para o secretário na hora.
Não tem como a gente anular essas multas ou adiar, a resposta foi imediata. Não tem o que fazer. Agora eu pergunto, a pessoa, não sei quanto essa pessoa ganha. Vamos pensar que ela ganha R$2.000. Ela levou essa multa, acho que em uma semana, se eu não me engano. Como é que ela vai fazer? Primeiro que ela já perdeu a carta, certo? Ela já perdeu a carta, com 9 multas, ela já perdeu a carta. Outra coisa, ela vai ter que pagar a multa, senhor presidente. A multa vai ser em torno de R$100. Então ela vai pagar quanto? R$1.000. Eu vi o desespero, ele estava desesperado, ele tremia. Chegou uma hora, ele ele ficou tão irritado que ele foi embora. Eu falei, ele fez igualzinho eu faria. Porque a forma que foi, que o secretário comentou ali, não tem saída. Está tudo certo, Xavier, está tudo certo, não tem saída ali. Então, acho que tem que tirar o radar. Vai lá, arranca aquele radar. Quanto custa um radar, alguém sabe? Arranca aquele radar, põe o outro lá. Aí eu quero ver se vai acontecer a mesma coisa. Vamos parar de tratar o munícipe como se ele tivesse vindo aqui, saiu de lá com 9 multas, ele foi bem prudente naquela semana, foi lá e levou 9 multas. Vamos parar com isso. Tem problema naquele radar. Eu tenho certeza que tem problema naquele radar. Pela fala das pessoas, e você olha no olho da pessoa, porque a gente olha no olho, né? O negócio é o olho. Você olha no olho, você sabe se a pessoa está mentindo ou não. Você olha, você vê o olho lacrimejar, o desespero que a pessoa está. Então, realmente, eu espero que a comissão leve a sério esse assunto e já peço para o secretário, arranca o radar de lá, põe um outro. Não é possível que isso não está no regime. Em algum lugar isso está escrito. Tira esse radar de lá e põe outro. E aquelas multas tem que resolver urgente. Não deve cobrar R$1 daquelas pessoas enquanto não resolver esse assunto. Mesmo porque ele não tem de onde tirar. E ele está sem carta a partir de hoje. E eu não conversei com nenhum deles, mas só de pensar em 9 multas, eu já sei que ele está sem carta. Então vamos levar a sério, nós vereadores vamos parar, nós nunca brincamos, todo mundo aqui é sério. Agora, lá os secretários que a gente fica meio preocupado, o prefeito a gente fica meio preocupado, mas aqui eu vejo uma seriedade muito grande. E quando eu ouço, eu vou até aproveitar essa fala, quando eu ouço, até concordo, vereador Rossi, na semana passada que o senhor colocou, né, da gente ajudar o prefeito, eu achei muito proveniente a sua fala, né, você sabe que eu admiro você, mas o executivo... Mesmo porque o executivo, ele tem, se ele quisesse ajuda, ele nos procurava. Ele não nos procura. Ele mete a caneta e pronto. Você entendeu? Ele não quer ouvir a gente, tá? Ele não quer ouvir. E a função do vereador, ela é de fiscalizar o executivo e propor leis. Nós estamos aqui para dar ideias. A gente faz isso porque nós temos esse dom. A gente quer ajudar, a gente quer ver a cidade bem. Né? Agora, quando se fala que eu sou oposição, que eu quero me aparecer, todo mundo aqui é político. Todo mundo aqui é político. Quem que não quer aparecer o trabalho que faz? Agora, o prefeito dessa cidade está dando muito trabalho para nós aqui que somos oposição. A gente não tem mais sossego, porque é trabalho demais, que o homem não faz nada, cai tudo aqui, nós não temos caneta. A caneta está com ele, não está com a gente. Está com ele a caneta. Então, eu posso dar ideias, como eu sempre dei, mas ele não acata uma vírgula. Sabe aquela criança que você olha e fala assim, ó, não faz mais isso. Ele dá uma olhadinha para você, dá uma risadinha de bonitinho e sai andando, você fala, não entendeu nada, vai fazer tudo de novo. Então, vocês me perdoem, mas eu gostaria, não sou dessa comissão, gostaria que essa comissão levasse muito a sério esse assunto, que eu estou aqui, é você que é presidente da comissão, que leve esse assunto a sério, que não me convenceu. Não me convenceu nem um pouquinho aquela fala. O desespero daquelas pessoas, e eu não conversei com nenhum deles. Eu saí daqui chateada e triste com aquelas respostas. Porque ele não vai pagar, ele já perdeu a carta e ele vai ter que pagar R$1.000. E de onde ele vai tirar? Então vamos parar. Pede para tirar aquele radar de lá, que pode, viu? Dá uma olhada lá que deve poder. Não é possível que não pode trocar o radar. Troca o radar, ou então tira o pessoal. Quem é que faz a fiscalização? Põe gente de fora, uma pessoa independente fazer essa fiscalização, né? Porque 3 milhões, como o próprio vereador Rafael comentou agora, de multa. Olha que interessante, né? Olha dinheiro, gente, para buscar. 10. Olha quanto dinheiro. Olha quanto dinheiro. Onde está? Então, é verdade. Onde está? Onde está o dinheiro? Então, vamos parar.
Dou uma parte. Vamos parar de brincar, né? Não os vereadores, mas lá no Executivo. Por favor, não brinque, não subestime os vereadores dessa casa, que eu sempre vou defender. Tem aqueles que falam que não precisa ser defendido, mas eu defendo essa casa. Não defendo o vereador, defendo essa casa de leis e levo a sério o meu trabalho. O meu trabalho eu levo a sério. Cada um leva o seu. Eu levo o prefeito, precisa acordar esse ano de 2018, que tá dormindo, Rafael. Tá dormindo. Olha o Facebook nosso, tá assim, ó. Mandando a gente falar para ele acordar. Pelo amor de Deus. O homem precisa acordar. Tudo bem que ele falou, né, que ele não se preparou para ser prefeito, mas peraí, se preparou para se eleger, então se prepara para ser prefeito. Tem que se preparar para ser prefeito. Não é só ir lá, é bom de ganhou, mas vamos trabalhar. Então, se eu ganhei, não tô aqui brincando. Se eu ganhei, eu tô ganhando inclusive salário. Eu tenho salário, o prefeito também tem salário. Quando eu falei semana passada, ficou todo mundo irritado, mas é verdade. O dia que eu achar que eu não estou bem, eu pego o meu banquinho e saio. O dia que eu achar que eu não estou servindo, a população vai me tirar. Mas eu saio antes. Com a palavra, vereador. Queria só externar publicamente que ficou evidente que do dia 26 de dezembro para frente, supostamente teriam mexido no radar. Então ficou de averiguar o número de multas do dia 26 de dezembro para frente. Foi realmente cogitado a hipótese, acho que não é novidade para alguém, que o Brasil e o brasileiro não vive, ele sobrevive, e a quantidade de multa realmente pode quebrar o bolso de um trabalhador, ainda mais com 12 multas. Foi cogitado a hipótese, não sei a parte legal disso, se poderia ser depositado em juízo. Isso, foi falado. Para que então, a hora que averiguasse realmente, de fato, se tem ou não irregularidade naquele equipamento, para que então, se teve a infração, que se cumpra a lei. Mas que se não tem a infração, poxa, também tirar do bolso do trabalhador ali 12 multas para depois falar que foi um erro, e a gente sabe a falta que faz o dinheiro, ainda mais para o trabalhador. Agradecer também o Adir e a população da SECAP que tiveram presente, não só eu, mas os demais vereadores também chamaram para que viesse aí fazer jus à reivindicação. Obrigado, vereador. Dá uma parte, vereadora. Quem quer? Eu. Eu só vou pedir para o presidente da comissão para que, se eu puder participar dessa comissão, porque realmente eu estou um pouco preocupada com esse assunto. Uma parte. Não, posso? Só tem 2 minutos. Rapidinho, então, 1 minuto para cada. Não, rapidinho. O que o Rafael falou é bem pertinente. Porque eu estou aqui com a matéria que o Vaguinho trouxe, e verdadeiramente uma média de multa de 800, 900, 1 milhão. Em dezembro, 1.618.000. Quer dizer, aumentou aí em torno de 50%. E muito bem falado, reais. 1.618.000 reais. Então, quer dizer, se estava em média de 900, aumentou 50%. Tem alguma coisa errada, não é possível. Então, o que o Rafael falou é bem pertinente. A gente tem que fiscalizar onde está esse dinheiro. Porque a gente vê rua esburacada. Eu passo ali na rotatória, tem um amigo meu que tem uma loja na rotatória ali da Laranjeiras. Não tem sinalização. Ali tem sinalização de faixa de pedestre, 2, 3 faixas de pedestre no mesmo lugar. Está apagado lá o que apagaram e não tem. Para onde está indo esse dinheiro da mobilidade? Para onde está indo esse dinheiro da multa? Que tem que ir para a mobilidade. Tem que fazer isso também. Temos que investigar aonde está sendo investido esse dinheiro. Obrigado, vereadora. A palavra pode ser. Só para colaborar e atender ao seu pedido, a comissão está aberta. É bom que você participe, pode amanhã participar lá. Se você preferir, pode enviar um ofício com essas perguntas para a gente estar fazendo quinta-feira ao secretário. E será um prazer receber você e todos os vereadores na comissão de quinta-feira. Obrigado. Muito obrigada, presidente da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner. Senhor presidente, nobres pares, por presente, eu gostaria ser rápido, porque todo mundo já discursou, mas só para ressaltar que a Câmara é a casa do povo, realmente é a casa onde a população tem que vir, tem que cobrar, tem que exigir os seus direitos, lutar pelos seus direitos. E uma cena que me impressionou muito, quando nós tivemos aqui a reunião junto com o secretário e todas as pessoas que tiveram multa, tinha um senhor sentado no canto da mesa e ele falou, eu moro na frente do radar. Na frente. Ele foi multado a 80 por hora. O senhor, eu olhei para a cara dele, eu fiquei com dó daquele senhor, porque
é um senhor trabalhador. Ele falou, mas eu moro na frente, eu nunca corri mais do que o velocidade. Eu moro lá faz muitos anos. Então, aquele senhor, aquela palavra que ele trouxe, é lógico que todo o pessoal do SECAP foi bem representado com as multas, mas aquele senhor demonstrava claramente que ele não era culpado de ter recebido aquela multa e que ele jamais ia correr o radar na frente da casa dele, jamais ele ia correr 80 por hora e levar uma multa. Então, aquilo lá me chamou a atenção. Então, alguma coisa está errada. Tem que ser revista, tem que ter através da comissão, através do vereador Helder, toda essa discussão, e realmente ser revisto os casos, e porque dá dó da população do SECAP, do Novo Mundo, de todos ao redor. Além de, eu fiquei pensando esses dias, além de fechar o posto de saúde ali que estava toda a noite, as pessoas já estão tristes porque já perderam, já tiveram essa perda. Agora estão descendo ali, estão levando multa, estão pagando para descer. Então, e essa cobrança vem todo mundo no gabinete ligando, pedindo apoio, pedindo ajuda. Nós precisamos se reunir realmente, participar, e aquilo que for necessário como vereador, representante da população, nós devemos fazer. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo ao Executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de lei número 32/2018 dispõe sobre a criação da doação voluntária de auxílio espontâneo aos hospitais Santa Casa de Misericórdia e Sociedade Operária Humanitária de Limeira. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 33/2018 dispõe sobre a divulgação da capacidade de atendimento, lista nominal das vagas atendidas, total de vagas disponíveis e a lista de espera das vagas em cada unidade da educação infantil e fundamental no município de Limeira e da outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 12 ao projeto de lei 13/2018, modifica o caput do artigo 5º do projeto de lei número 13/2018. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Eu informo que essa emenda prejudica o item 8 da pauta. Emenda número 13 ao projeto de lei número 13/2018, acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 24 do projeto de lei número 13/2018. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Essa emenda prejudica o item 8 da pauta. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Carolina Pontes. Ela vai dizer que não há mais matéria a ser lida. Questão de ordem, presidente. Pois não. Solicito a gentileza que se coloque em anuência dos líderes a inversão para que possamos ler as moções. Gostaria de fazer o registro que nós temos pouco mais de meia hora, um número excessivo de moções, inclusive moções de pesar que já até perderam parte do objeto e familiares também no local. Então, gostaria da aprovação, por gentileza. Inversão de pauta, precisa da anuência dos líderes. Carolina? Sim, presidente. Cleiton? Sim, presidente. Newton? Senhor presidente, eu precisava de 1 minuto só de suspensão, que o bloco aqui está fazendo um pedido aqui. Um minutinho. Mas é só a inversão de pauta, senhor vereador. É de pesar? É de pesar, senhor. Sim. As moções. Inversão de moções. Sim. De pesar. Hugo. Sim. Sim. Jorge. Sim. Me perdoe, o senhor pediu a inversão para parar o requerimento e começar a ler as moções. Me perdoe, tá? Sim. Uma questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereadora Mayra Costa. Eu gostaria de pedir a inversão de pauta da moção. Desculpa. Para ler só a ementa e o autor das moções para podermos acelerarmos o processo de votação.
Precisa da anuência dos líderes. A ementa, a leitura da ementa, o número e o autor. Cleiton. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Lu. Sim. Sim. Newton. A leitura, secretária, conforme foi determinada, deliberada pelos líderes. Moção número 14, 2017. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Marisete da Silva Alves Araújo. Vereador Anderson Pereira. Em discussão? Não havendo a moção 14, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção número 18, 2018, moção de pesar pelo falecimento de Maria Cristina Bastelli em 25 de janeiro de 2018. Vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão? Não havendo, ela vai à votação e o painel de votação, ele está aberto. Vota aí, Jorge. Vota. Não. É. Está encerrada a votação. Moção número 19. Calma. Desculpa. Moção foi aprovada por todos os vereadores no plenário. Próxima moção. Moção número 19, 2018. Moção de pesar pelo falecimento de Laura Freire Tomás, em 7 de fevereiro de 2018. Vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. Manifesto interesse em discutir, presidente. Com a palavra, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de, em virtude até da demanda da quantidade de moções, aproveitar e me valer deste instrumento da Laurinha, como assim chamava, para fazer a justificativa da Maria Cristina Bastelli e da Laura Freire Tomás. Não é muito comum que eu me valha deste instrumento aqui na casa, mas como mulher eu não podia deixar de registrar o trabalho da Cris, como carinhosamente era chamada, frente à Gazeta de Limeira como diagramadora, como tendo sido uma das primeiras mulheres a participar desse processo de informatização e desse trabalho de bastidor, desse trabalho anônimo. São aquelas mulheres que fazem um trabalho e muitas vezes não aparecem. A gente sempre tem acesso aos jornalistas, aquelas pessoas que se colocam frente ao trabalho jornalístico, mas nós não sabemos aquelas pessoas que estão por trás. A Cris, ela enfrentou um tumor, um câncer maligno, e eu acho que essa forma de homenagear também as pessoas e incentivar as pessoas que têm essa doença, que estão na luta com relação a essa doença, porque até o último instante, desde sua descoberta, ela lutou com muita garra para que conseguisse sobreviver o máximo de tempo possível. Então, gostaria de, nessa moção da Laurinha, homenagear a Cris, da moção anterior, e da própria Laura Freire Tomás, que foi a minha primeira estagiária no poder público, estudante de jornalismo, depois teve uma trajetória frente à Rádio Mix e também à Gazeta de Limeira, no estágio na área de comunicação. Uma menina que também lutava com uma doença autoimune, vivia com base dos imunomodeladores e imunossupressores, enfrentou um lúpus e uma infecção generalizada que levou a Laura a óbito. Então, gostaria de registrar, por meio desses instrumentos, por meio dessas moções, enfatizar a luta dessas mulheres e estender também os sentimentos aos familiares que passam por essa dor com relação à perda. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Não havendo a moção 19, vai à votação.
E o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. Moção 19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção número 22, 2017. Um minutinho só, por favor. Vou corrigir aqui, senhor presidente. Moção número 22, 2018. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Alfim Rodrigues. Vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão? Não havendo, a moção vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção de congratulações. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, peço inversão de pauta para que seja lida a moção de número 6, porque senão eu perco a validade dela. Não vou discutir, só quero que ela seja aprovada ou não, para que possa chegar no prazo correto. Precisa da anuência dos líderes para a inversão de pauta. Marco Xavier. Sim. Luvogo. Sim. Carolina. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. A leitura da moção número 6, conforme foi deliberado pelos líderes. Moção de protesto número 6, 2018. Moção de protesto ao secretário estadual de Educação, senhor José Renato Nalini, e à Escola de Formação de Professores, Paulo Renato Costa Souza, pela criação do curso Gênero, Sexualidade e Diversidade Sexual. Desafios para uma escola contemporânea. Vereador Cleiton Silva. Em discussão, não havendo a moção número 6, ela vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por 8 votos, com 1 contra e 2 abstenções. A moção foi aprovada. A sessão está suspensa por 1 minuto.